Vamos mergulhar num tema que toca bem no coração da vida espiritual, mas que, olha, muitas vezes é mal compreendido. Os escrúpulos. É uma luta que pode até se disfarçar de santidade, sabe? Mas que, na verdade, acaba nos afastando da paz. Já parou para pensar nesse sentimento? Uma consciência que parece que nunca descansa, um peso constante, uma angústia de que talvez, de alguma forma, algo esteja terrivelmente errado com a própria alma. É quase como andar uma corda bamba espiritual, onde qualquer passo em falso parece uma verdadeira catástrofe. Pois é, essa angústia toda tem um nome: escrúpulos. E dar um nome a isso já é o primeiro passo para entender, não como uma falha pessoal, mas como um desafio espiritual que já é conhecido e que tem sim um caminho para a liberdade. Ok, vamos analisar isso mais a fundo. O que exatamente são os escrúpulos? À primeira vista, eles podem até parecer um zelo piedoso, um desejo super intenso de não ofender a Deus. Mas a tradição espiritual nos dá um alerta. Isso pode ser uma armadilha. E aqui está a definição clássica, presta atenção. Não se trata só de um medo saudável de pecar. É um medo desordenado, ou seja, totalmente fora de proporção. E o ponto crucial, o que realmente define a coisa, é a segunda parte. Uma incapacidade de acreditar de verdade e simplesmente descansar na misericórdia de Deus. São Francisco de Sales, que era um mestre da vida interior, acertou em cheio. Ele chama de tristeza inquieta. A paz é um sinal claro da presença de Deus. Já essa agitação, essa ansiedade toda, vem de outro lugar. Vem da nossa própria fragilidade, não da graça. E aí vem Santo Afonso de Ligório, outro gigante espiritual, e nos dá uma imagem muito clara da distorção que acontece. É como se a lente pela qual a pessoa com escrúpulos enxerga a realidade estivesse trincada. Pequenas falhas se transformam em grandes crimes espirituais. É uma percepção dolorosamente distorcida. Então, o ponto fundamental é este. A sabedoria da Igreja é muito clara a respeito disso. Escrúpulos não são um sinal de santidade avançada. Pelo contrário, são uma tentação, um obstáculo que precisa ser superado para que a alma possa realmente crescer no amor e na confiança. Mas por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque os danos, olha, não são pequenos. Eles afetam a raiz da nossa relação com Deus. Vamos ver como isso tudo se desdobra na prática? O efeito acumulado disso é simplesmente devastador. Primeiro, a paz interior, que é um dom de Deus, desaparece. Depois, a confiança, que é a base de qualquer relacionamento, se enfraquece profundamente. Os sacramentos, que deveriam ser fontes de graça, acabam virando fontes de ansiedade. A obediência a um guia espiritual fica quase impossível. E, no fim, a alma, exausta, fica vulnerável a todo tipo de tentação. E aqui está o coração do problema. Os escrúpulos trocam a imagem do pai misericordioso, aquele que corre ao encontro do filho pródigo, pela imagem de um tirano, de um fiscal implacável. E vamos combinar, é impossível amar verdadeiramente alguém que se teme dessa forma. Mas a boa notícia é que existe um remédio. A tradição espiritual não só diagnosticou o problema, como também prescreveu a cura. Vamos ver então os passos práticos para encontrar essa liberdade. Tudo começa aqui. O campo de batalha principal é a imagem que se tem de Deus. A cura não é sobre tentar não sentir medo, mas sobre mudar a quem esse medo se dirige. É preciso substituir essa caricatura de um juiz severo pela face real de um pai. E por que essa imagem distorcida aparece? Geralmente, ela vem de uma combinação de um medo profundo, talvez de experiências passadas, um tipo sutil de orgulho espiritual, aquele desejo de ser impecável pelo próprio esforço e, lá no fundo, uma incapacidade de simplesmente se entregar e confiar. Isso significa que não existem truques rápidos ou soluções mágicas. A solução é muito mais profunda. É uma conversão do coração, um retorno à verdade fundamental do Evangelho, a verdade sobre quem Deus realmente é. E aqui estão as ferramentas práticas. Primeiro, e o mais importante, obedecer a um confessor. É seguir firmemente a orientação de um diretor espiritual, sem discutir. Segundo, evitar a repetição. É vital quebrar o ciclo de confessar pecados que já foram perdoados. Terceiro, rejeitar as dúvidas. A regra de ouro é: não dialogue com o pensamento escrupuloso. Se não há certeza de pecado, siga em frente. Quarto, cultivar a confiança. Alimentar a alma com a verdade da misericórdia. Quinto, rezar com serenidade. A oração deve ser um encontro de amor, não um tribunal.
E por último, fazer um exame de consciência breve, evitando cavar a alma em busca de pecados que nem existem. Então, a gente chega no núcleo de tudo isso. Se desse para resumir a cura para os escrúpulos em uma única ideia, seria esta: a transição fundamental do medo para o amor. Aqui está a verdade que liberta. A verdadeira santidade não nasce do medo, mas da confiança. Não se trata de não ter falhas, mas de ter confiança, mesmo no meio das nossas fraquezas. É saber-se amado incondicionalmente e responder a esse amor. E essa citação de Santa Teresinha ilustra isso perfeitamente. A confiança de uma criança não se baseia nos seus próprios méritos, mas na certeza do amor dos pais. É essa atitude que cura e santifica. Simples, direto e profundamente poderoso. No final das contas, tudo se resume a isso. É a verdade que o escrúpulo tenta esconder, mas que a fé proclama com toda a força. Que o amor de Deus não é só um pouquinho maior que os nossos pecados, ele é infinitamente maior. E assim a gente encerra com este pensamento para reflexão. E se essa busca exaustiva pela perfeição for, na verdade, a própria prisão? E se a chave que abre a porta para a verdadeira liberdade espiritual for simplesmente confiar?